As operadoras de telefonia devem ser obrigadas a informar o consumo de cada cliente. O projeto tramita na Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara quer obrigar as empresas de telefonia a informarem a utilização efetiva da franquia de minutos. A informação deve ser colocada em um local de destaque na conta telefônica, além dos dados sobre a efetiva utilização da franquia de minutos que foi contratada pelo consumidor. Pelas discussões da CCJ, a conta de telefone também deve passar a ter informações de minutos não utilizados ao longo do mês em letras maiúsculas e em tamanho não inferior à maior fonte utilizada na conta telefônica. A iniciativa da proposta foi tomada porque atualmente as empresas de telefone acumulam muitos processos de consumidores insatisfeitos com o serviço e reclamam da falta de transparência das operadoras. Dados da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor indicam que em 2016, as operadoras de telefonia celular ocuparam o topo do ranking de reclamações. Foram registrados 894.845 atendimentos feitos pelo PROCON na busca de soluções para o consumidor, entre consultas, orientações, carta de informações preliminares e reclamações. Deste total, 55.539 geraram reclamações fundamentadas. Vamos mais uma vez ao plantão da redação. A Secretaria de Segurança Pública de Lorena está instalada em novo endereço, Avenida Dr. Peixoto de Castro, número 386, bairro Vila Zélia. A mudança foi necessária para melhor adequação da necessidade da Secretaria e também atendimento ao público. Aproximadamente 60 famílias estão alojadas em terras do Polo Regional da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, na cidade de Pindamonhangaba. De acordo com os ocupantes do movimento Sem Terra, a ação é um protesto contra a privatização das terras estaduais. Em nota, a APTA informou que a área invadida não é utilizada para pesquisa e que está em trâmite para ser vendida. Sobre a invasão, afirmou que vai pedir judicialmente a desocupação da área. Fique agora com a previsão do tempo. Para amanhã, em Jacareí, mínima 11, máxima 23 graus. Em Pindamonhangaba, mínima 11, máxima 24. Em Ubatuba, mínima 12, máxima 23. E em São Paulo, mínima 10, máxima 22 graus. Vamos à última parte da entrevista especial de hoje. Eu pedi para você deixar as crianças na sala e acho importante que elas fiquem para perceber o grau de perigo que existe aí em abusar da sobrecarga de energia nas tomadas, acidentes elétricos em casa. Eu vou falar também de chuveiro elétrico em dia de chuva, isso é um negócio que é importante a gente saber. Mas eu tinha deixado para o professor Rubens aqui uma pergunta sobre essa história do jabá da tomada de Três Pinos. Tem muita gente que comenta que isso aí, alguém levou bola para obrigar essa tomada. Eu sei o seguinte, aquela cavidade hexagonal vem no macho da Apple, mas não vem os Três Pinos, só vem dois, que se encaixam perfeitamente. A tomada de Três Pinos é jabá, professor, ou ela realmente tem alguma função? A tomada de Três Pinos, na verdade, a função principal dela, você pode ver que o terceiro pino não é centralizado com os outros dois, justamente para que eu só consiga colocar na posição onde eu vou ligar neutro no neutro, terra no terra e fase no fase. Ou seja, porque o meu equipamento, meu sistema que eu estou ligando ali, geralmente eu tenho a carcaça dele aterrada e essa carcaça tem que estar ligada no terra ou para o neutro. Então, quando eu faço a ligação nessa posição dos três pinos, ele só encaixa de forma que o neutro seja ligado no neutro, fase na fase e o terra no terra. Resta saber se o eletricista que fez a instalação teve esse cuidado. Aí que a gente vai falar. Aí, o mais importante é que o eletricista que fez a ligação do seu sistema, lá na sua casa, o engenheiro eletricista que fez o projeto da sua casa, projetou um sistema de aterramento para a sua casa, que isso é muito importante, mas, novamente eu digo, funciona sem o aterramento. Então, muita gente deixa isso de lado. Para que eu vou gastar um fio a mais se aquilo, entre aspas, não serve para nada, né? Serve para muito. A proteção da nossa vida, a proteção do nosso equipamento está naquele aterramento. Não é jabá, então? Não é jabá. A função dos três pinos é justamente eu ter esse alinhamento. E a função daquela cavidade mais profunda,
que mudou basicamente isso também, né? Hoje a nossa tomada está mais profunda do que a outra. Exatamente. É justamente para que quando eu tenha contato com o pino, eu já não tenha mais ela ligada lá dentro. Então eu saco primeiro a tomada, quando ela sai daquela cavidade, quando os pinos aparecem, eles já não estão mais ligados na rede. Isso evita que uma criança coloque a mão, que tenha o contato com aquele pino e possa levar um choque. Professor, e raio? Raio realmente pode queimar computador, pode queimar o chuveiro elétrico. A gente, quando está para tomar banho, deve evitar períodos de muitos raios e chuva. Como é que é essa história do raio? Cai na mesma situação que nós comentamos da tomada, né? Quando eu tenho um sistema de aterramento bem feito, um sistema de proteção ligado no meu sistema, que é um sistema efetivo, que é um sistema eficaz, isso não vai me causar problema. Certo? A função dele é justamente isso, é eu ter a proteção contra essa descarga elétrica, contra esse raio. Tá? Então, a minha casa, ali, ela está, entre aspas, susceptível ao raio. O raio pode cair a qualquer momento. O que eu tenho que fazer é pegar esse raio e desviar esse raio para o terra, não deixar ele entrar na minha rede elétrica. Certo? Essa é a função do meu aterramento. Essa é a função do terceiro pino na tomada. Essa é a função do fio terra que tem no meu chuveiro, que a grande maioria do pessoal também pega ele e deixa penduradinho lá, quando não enrola no parafuso que está fechando a caixinha. Nossa. Isso é absurdo, né? Eu tenho que ter um sistema de aterramento mais bem feito. Hoje em dia, os prédios mais novos, os edifícios mais novos, né, que são feitos por construtoras maiores, já tem um sistema de proteção muito mais eficiente, ele já sendo obrigado a ser colocado terra. Mas o danado é que as pessoas mudam, né? Exatamente. Assim como não se deve tomar remédio sem orientação do profissional competente, o médico, o farmacêutico, né? A gente também, quando mexe com eletricidade, né, tem que chamar a pessoa especializada. Né? Exato, então. Porque senão é aprendiz de feiticeiro mexendo no... Exatamente. O problema é que, como nós estamos frisando aqui, né? O sistema, qualquer um vai lá, puxa um fio a mais, puxa uma extensão a mais. Nós estamos falando de várias coisas relacionadas a acidentes domésticos. Um dos maiores casos é a extensão. O pessoal puxa uma extensão atravessando a casa inteira e liga um ferro de passar roupa lá na frente para poder assistir televisão, passando roupa. Isso aí é um perigo. Por quê? Aquele fio daquela extensão, você não sabe se está dimensionado para suportar um ferro de passar roupa. Verdade. Entendeu? Então, geralmente... E o espaço longo também influencia. Então, porque por exemplo, a resistência que se faz a corrente elétrica. Né? Então, por exemplo, se eu pegar essa extensãozinha que eu comprei na loja de R$ 1,99 e vou ligar um carregador do meu celular, por exemplo, que é uma coisa levinha, que é uma coisa que não consome uma carga tão grande, aí o cara pega e liga um ar-condicionado, pega e liga um ferro de passar roupa. Tá louco. Aquela extensão vira uma resistência. É a mesma coisa a resistência do seu chuveiro, ela vai aquecer totalmente. Isso é um perigo. Doutor, a gente ainda tem um tempinho importante. Eu vou lhe pedir para voltar mais vezes, porque esse assunto é inesgotável e eu tenho certeza que está sendo muito útil o pessoal em casa. Com certeza. Essa história de 220 e 110, né? Tem equipamentos que estão para 220, aí a gente tem que fazer uma fiação especial, e tem outros da mesma situação, chuveiro, por exemplo, né? Tem 220 tem 110. Os dois funcionam bem, mas tem essa diferença. O de 220 esquenta mais que o 110. Por que essa? Não. E tem cidades que só tem 220. Isso. Brasília é só 220. Por exemplo. Na verdade, o problema das cidades que tem 220 ou não, hoje em dia está começando a unificar. Nós já estamos tendo 110, 220 em quase todas as cidades que eram só 220 e temos 220 em quase todas as cidades que eram 110. Né? Isso, outro dia a gente conversa mais sobre esse assunto dessa situação de 110 e 220. Mas voltando à sua pergunta, o chuveiro 110 ou o chuveiro 220, o que vai mudar vai ser a corrente de trabalho dele. A potência é a mesma, certo? Para a potência, que é o que vai fazer ele aquecer, a potência vai ser a mesma. Se eu tenho um chuveiro 220 de 1000 watts, ele vai aquecer 1000 watts. Se eu tenho um chuveiro de 110 mil watts, ele vai aquecer 1000 watts. O aquecimento do chuveiro, a potência que eu utilizo é a mesma. O que muda é a corrente de trabalho dele. Consequentemente, para um chuveiro de 220, eu posso ter um fio mais fino, um disjuntor mais leve lá na ponta. Então, isso, por que a gente utiliza sempre o chuveiro 220? Porque eu vou ter uma fiação um pouco mais fina. Quem sabe um consumo menor também. O consumo é o mesmo. Nós não pagamos tensão, nós pagamos potência. Então, se eu ligar um chuveiro 110, eu utilizar ele 10 minutos, eu vou pagar
pela mesma potência de um 220 por 10 minutos. Professor, posso já deixar agendado aí uma volta sua aqui? Porque, olha, uma coisa é importante, eu não sou engenheiro, nem muito menos eletricista, mas me ensinaram uma vez que a gente deve chamar um profissional para fazer a divisão do consumo de energia em casa, porque parece que o relógio, quando dá uma volta e você tem trifase, você tem o consumo medido uma vez só. E se não tiver bem feita essa divisão, você gasta muito mais, porque o relógio fica... Mas vou lhe pedir para voltar para falar sobre esse tema com vagar, hein? Hoje nós demos aqui uma pincelada na situação da prevenção do acidente doméstico por conta da energia mal utilizada no celular. Obrigado, professor. Eu que E a agradeço. gente vai voltar ao tema. Nesta edição você viu, Pindamonhangaba realiza a última chamada para sorteados do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo pesquisa, brasileiro está com vontade de se alimentar melhor? Empresas de telefonia podem ser obrigadas a informar consumo detalhado de cada cliente. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. E você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos o encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.